Olá pessoal, eu sou o professor Newton Ribeiro, sou formado em filosofia e também em administração, com mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento regional. E nós estamos fazendo aqui uma série tratando do pensamento, da filosofia ao longo do tempo. No primeiro vídeo, que já está disponível aqui no YouTube, nós falamos sobre o pensamento primitivo e a chave de leitura, que é a questão da magia, dos ritos, dos deuses. E hoje nós vamos falar sobre o pensamento grego clássico, que é a virada do pensamento sobrenatural, do primitivo, para um pensamento natural, que é o pensamento grego clássico. Beleza? Sem mais delongas, deixa eu isso aqui, colocar a tela cheia, bonita para você. A gente vai movimentando o fotinho aqui para poder ficar melhor. Então vamos lá. O nascimento da filosofia grega, do mito à razão, o pensamento grego clássico, e aqui a gente coloca, sempre as datas são complexas, né? Porque às vezes você pega um livro, uma data está assim aproximada, outra está outra. Mas aqui vamos fazer um recorte do século VIII antes de Cristo, ao século I também, antes ou depois de Cristo. Aqui no caso está depois de Cristo. É porque nessa virada aí é, do calendário para o calendário que se tinha para o greco-romano, você tem um negocinho chamado a diáspora grega, né? Ou seja, a cultura grega que permeia todo o mundo antigo por meio justamente da difusão dessa cultura pelo Império Romano. Mas vamos ficar aí entre o século VIII, o século I, antes, depois de Cristo, mas em especial focando no período, vamos dizer assim, de ouro da democracia grega, que seria aí do século IV antes de Cristo. Mas vamos lá. Século VIII, a gente costuma dizer que a partir daqui começa a surgir a divergência entre uma explicação sobrenatural para uma explicação natural, principalmente com as obras de Homero, né? Então a primeira obra escrita que vai poder depois ser problematizada e aí por diante. Então os primeiros filósofos, que datam aí deste período até o século VI antes de Cristo, eles buscavam então compreender a realidade, compreender a natureza de forma racional. Então a ontologia deste período é conhecido como a natureza é racional e não mágica. Se a natureza é racional, é possível conhecê-la e não simplesmente absorvê-la como algo externo a mim e que já tem tudo pronto para me entregar. Não, eu vou contemplar esta natureza e a partir do meu raciocínio eu consigo dizer o que ela é ou não. A teoria do conhecimento, né, o conhecimento busca então aqui a investigação por causa e efeito. No primeiro momento, no período primitivo, então nós não temos investigação por causa e efeito. Lembra lá da aula que eu disse que nós éramos, claro, a grosso modo, um celular sem crédito? Então a gente não buscava, tem uma causa, existe um efeito, não. Simplesmente a gente aceitava a explicação proveniente da comunidade, proveniente da tradição, e essa tradição que dizia muitas vezes que esse conhecimento era proveniente dos deuses. Aqui não. Aqui eu vou buscar a causa, eu vou analisar os efeitos e aqui eu posso dizer o que é alguma coisa. Isso a partir já de quê? A partir do meu raciocínio, da minha racionalidade. A ética deste período, então, é uma ética determinista. Determinista por quê? É a natureza que vai comandar o comportamento humano. Os estudiosos do período grego vão dizer que a ética é uma ética de encaixe, né? Então, assim, eu tenho um lugar na natureza. Então, a ética vai nortear a minha vida a partir do momento que eu encontro o meu lugar na natureza. E a estética vai
no mesmo segmento, ou seja, uma ética natural. O ser se impõe por si mesmo. Conclusão rápida aqui, surge então, a partir daí, aquilo que nós temos como filosofia. E aí você já conhece o conceito, que é amizade pelo conhecimento, e o filósofo é o amigo do conhecimento, da sabedoria, né? E concomitantemente, os primeiros passos da ciência, ciência em grego aí, episteme. Então, os gregos, olha, eles passam, vou aqui com o mouse bem em cima, a explicar o mundo a partir do próprio mundo, e não de explicações provenientes da tradição ou dos deuses que não têm fundamento, que você não vê uma causa e que não gera efeito, mas simplesmente porque foi assim. Volto a dizer novamente lá, no filme O Alto da Compadecida, Chicó, que sempre, quando inquirido, dizia, não sei, só sei que foi assim, né? Então, os gregos passam a explicar o mundo a partir dele mesmo, sem recorrer a deuses e rituais, né? Claro, terão outros rituais, mas não esses rituais de conhecimento da realidade. Então, um grego não diria, por exemplo, que chove porque Zeus está bravo, né? Ele investigaria as causas naturais do fenômeno. E essas causas foram sendo investigadas, tanto que hoje nós sabemos, hoje não, já há muito tempo nós sabemos que chove por causa de um negocinho chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água. Bacana? Sigamos então aqui os nossos slides, professor. Passe, slides, passe. Isso. Vamos ver se é isso mesmo. É isso. O segundo slide nosso. Meu fotinho está aqui. Eu vou. Não está atrapalhando, não. Só pega um pedacinho aqui, mas não está atrapalhando, não. Os 3 períodos da filosofia grega. Então, comumente, a história da filosofia divide esses 3 períodos e a divide a partir de um camarada chamado Sócrates, que é talvez o mais conhecido dos filósofos. Então, a filosofia grega, não se desenvolveu de forma homogênea, ou seja, não foi uma coisa só, né? Eu costumo dizer na sala de aula, Thanos chegou lá com sua manopla do poder, com as pedras do infinito, fez assim, faça-se a filosofia, e a filosofia apareceu do jeito que nós a conhecemos. Não. A filosofia foi sendo construída, ela foi sendo construída, né? E aí, por isso, a literatura organiza em 3 momentos distintos, mas isso de forma didática. De forma didática, porque, por exemplo, quando a gente fala do período socrático, nós temos filósofos ali que a literatura considera como pré-socrático. Então, aqui é só mesmo para ter um recorte didático, né, para poder ficar mais claro assim, o que cada período buscou entender diante da natureza. Então, o primeiro período da filosofia grega é conhecido como o período cosmológico. Cosmos, né? Tudo o que há, este ordenado, lógico, logia, logos, conhecimento. Então, os primeiros filósofos buscavam entender o mundo, conhecer esta realidade que nos apresenta, e não simplesmente se colocar diante desta realidade como alguém passivo, mas como alguém ativo. E aqui nós temos, então, do século VI até perdão, do século VI até o século IV está errado aqui, ó, tá? Então você exclua isso aqui, não é século IV. Então é praticamente no século VI, um pouquinho do século V, ficou ali, está errado, porque o século IV é o século de ouro, é o século do período antropológico. Mas, ao mesmo tempo, está errado se a gente for analisar em um contexto que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque no século IV a gente vai encontrar filósofos que também buscavam investigar os princípios da natureza, né? Então vamos ficar aqui. Período século VI a.C., período cosmológico. A busca pela arqué, ou seja, pelo fundamento originário da natureza. E afinal de contas, a grande pergunta que está aqui: de que tudo é feito? Qual é a origem de tudo? Percebe-se aqui que são perguntas humanas, perguntas provenientes
de um ser de conhecimento, a palavra bonita hoje, né? O sujeito cognoscente, né? Aquele que vai buscar compreender o objeto cognoscível. Então, do que tudo é feito? Qual a origem de tudo? Então, este é um primeiro momento. Então, esses filósofos começam a querer compreender, entender, destrinchar e dizer o que é a realidade mais do que isso. Qual é o elemento primordial que formou tudo isso, né? Bacana? O segundo período, então, aqui a gente realmente está no século IV, que é o século que nós vamos ver mais adiante um pouquinho, onde vive Sócrates, Platão, Aristóteles, mas também nós temos, como eu já disse, alguns cosmológicos, como também depois a gente vai ter um pouquinho dos filósofos posteriores a este período. Então, no século IV, há uma mudança de foco. Agora, não mais é interessante para o filósofo pesquisar as origens do universo, porque isso, vamos dizer assim, já foi dado conta por nossos camaradas lá atrás, como, por exemplo, Tales, Anaxímenes, Anaximandro e tantos outros. Agora, o foco é o homem na cidade, entender as relações do cidadão na cidade. E aqui vem a grande pergunta que motiva esse deslocamento de foco de investigação. Como organizar racionalmente a vida humana e a cidade? Uma vez que Atenas, e nós estamos falando da Grécia aqui, especificamente de Atenas, é a cidade a ser visitada no mundo antigo, e é a cidade onde o comércio é forte, é a cidade onde você tem o processo democrático, onde pulsa complexidade. E onde pulsa complexidade é necessário agora de respostas mais elaboradas. E é por isso que a gente diz que a filosofia, então, começa lá e vem, e aqui tem o seu ápice, né? Então, como organizar racionalmente a vida humana e a cidade. Período helenístico, que é o século IV a.C., e a gente diz aqui que vai ter o século I depois de Cristo. Período helenístico porque, a partir daqui, a cultura grega, por meio do Império Romano, começa a ser difundida neste mundo antigo. E o foco aqui, em especial, é a ética. Primeiro momento, eu tenho a arqué, eu tenho a busca pelos fundamentos da natureza, eu tenho uma investigação cosmológica. Neste período 2, eu tenho esse período antropológico, que é a busca de entender racionalmente o homem e suas relações com a cidade. E no terceiro momento, que seria o período ético, vamos dizer assim, eu tenho aqui agora a ética como foco. Afinal de contas, como o homem deve se comportar para viver bem na cidade. Então aqui começa a ser uma análise comportamental. Até porque neste período aqui, a Grécia já não está mais no seu esplendor, né? A Grécia foi invadida pela Macedônia, agora também por Roma. Então a Grécia já não é, a Grécia, no caso Atenas em especial, já não é mais aquela menina dos olhos do mundo, né? Então em uma Atenas, em uma Grécia destruída, qual seria o melhor comportamento para o grego? Bacana? Então, ó, cada período responde a um tipo diferente de angústia humana. Primeira angústia, eu me vejo diante deste mundão de meu Deus, né? E afinal de contas, qual é o elemento unificador de tudo isso? O que é isso? No segundo momento, eu estou aqui numa vida complexa, a complexidade da cidade, das relações. Afinal de contas, como que o homem deve viver melhor? Como que a cidade deve ser organizada para que o homem tenha a vida boa? E num terceiro momento, né, em um mundo esfacelado, onde os valores já não existem como norteadores, qual deve ser o comportamento do cidadão ateniense, do cidadão grego, frente a este momento desolador desta cultura que outrora era pujante.
Bacana? Seguimos então. Passemos o slide. Chegamos então, agora vimos os períodos, especificamente, não falamos de ninguém. Vamos falar de alguns aqui rapidamente, vou descer meu fotinho aqui só para você ver aqui geral. Então nós vamos falar agora sobre os pré-socráticos. Claro, tudo aqui muito genérico, né? E quando eu falo os principais aqui, a partir da minha visão, porque tem tantos pré-socráticos e tem tanta gente que estuda tanta gente e que vê beleza em tanta gente, e a partir da minha opinião, assim, estreita ainda, porque eu quis trazer só 4, mas tem gente grande aí de dar em doido, né? Então, os pré-socráticos inauguraram então a investigação racional sobre a natureza, entender a natureza, a busca pela arqué da physis, né? Do que tudo é composto. Então, os primeiros, o princípio primeiro que explica a realidade natural. Temos então Tales, ele não poderia ficar de fora, Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, conforme a tradição filosófica, o primeiro filósofo ocidental e que, em seus estudos, chegou à conclusão de que a água seria, então, a origem de tudo. Afinal de contas, tudo parte do mais úmido para o menos úmido ou do menos úmido para o mais úmido, ou seja, a água está presente em tudo, então era o elemento unificador de toda a physis. Pitágoras, eu quis trazê-lo porque é muito conhecido, né? Pelo seu teorema de Pitágoras, que há também divergência se teria sido ele ou não, e há divergência também se Pitágoras teria existido ou não, se seria uma escola, e aí por diante. Mas Pitágoras vai dizer que o elemento unificador de tudo que há, o elemento que está presente em tudo, são os números, ou seja, os números governam o mundo e a harmonia está na matemática, a harmonia está nos números. Afinal de contas, se você pensar, tudo tem números. Por exemplo, quantos olhos eu tenho? 2. Né? Quantos dedos eu apontei? 2. Se você for olhar para a natureza, para o mundo, tudo pode ser descrito por números. Então, Pitágoras vai dizer que o elemento unificador de tudo, a arqué da physis, são os números. E aí nós temos aqui 2 camaradas, Heráclito e Parmênides, que são bem antagônicos. Não que aqui não seja, né, os demais, mas aqui é o antagonismo que depois perpetuou em uma visão de mundo ocidental. Você tem então Heráclito que vai defender o movimento, afinal de contas, tudo flui, a realidade é um movimento perpétuo, então nada é fixo e imutável, tudo está em constante movimento, tudo está passando a todo momento. E eu costumo até dizer em sala de aula com os alunos que tudo passa, inclusive uva passa, né? Essa piadinha infame, mas que traz este contexto de que tudo na vida é volátil, tudo a todo momento está em incessante transformação. Muito bem. Já Parmênides vai dizer o seguinte, olha, não, isso tudo que a gente vê aí é um engodo, então o ser é único. Daqui a pouquinho nós vamos falar deles mais especificamente. O ser é único, imóvel e eterno. E ele vai dizer então que o movimento, que tudo isso que a gente vê por aí é uma ilusão, que na realidade o que existe é a permanência. E é a única coisa capaz de nos trazer algum alento de unificação, algum alento de physis para a realidade. Então a dica aqui didática é opor Heráclito, que prega o movimento, e Parmênides, que prega a imobilidade, nos ajuda então a entender o choque que gerou toda a filosofia posterior. Então você vai ver que muitos a partir daqui vão defender as teses de Heráclito e muitos a partir daqui vão defender as teses de Parmênides. E assim, até hoje, esses elementos estão presentes naqueles que buscam compreender a vida, compreender a realidade, seja ela física ou não. Seguimos então, vimos os pré-socráticos. Passa slide. Isso. Agora,
nós vamos olhar rapidamente Sócrates e os socráticos, né? Ficou meio esquisito aqui, mas é Sócrates e os socráticos, ou seja, o período socrático. O período em que Sócrates vive, até porque ele é o centro de tudo ali, né? Sócrates está aqui e aqui estão os sofistas, aqui está toda a sociedade grega, está Platão, né? Então borbulhando na cidade. Então perceba, primeiramente a gente precisa entender o seguinte: os sofistas, e aí século IV a.C., os sofistas, conforme a tradição aí, não eram atenienses de origem, né? Vieram de outros pontos da Grécia e outros pontos do mundo antigo, e eram os primeiros professores, né? Os chamados mestres itinerantes, e eles buscavam ensinar a retórica, né? Mediante pagamento. E por que ensinar retórica? Porque na Atenas antiga, a, a arte de bem falar, a arte da persuasão, a arte da retórica, era um elemento decisivo para se viver bem na cidade, haja vista que tudo era decidido, claro que aqui com as devidas proporções, tudo era decidido na ágora. Então, quem teria vez na ágora? Aquele que tivesse o melhor discurso e fosse, vamos dizer assim, aplaudido pela maioria, e assim a sua ideia, a sua proposta seria posta em prática. Então, eles faziam o quê? Ensinavam a arte de persuadir e vencer qualquer debate. Eles tinham uma visão, então, relativista da verdade. Para os sofistas, não há uma verdade eterna e imutável. O que há são verdades, e verdades que a todo momento caem, que a todo momento deixam de ser, justamente pelo princípio que Heráclito coloca, que tudo flui, que tudo passa. Então, a verdade de ontem não é a verdade de hoje. E aqui tem uma célebre frase do Protágoras, né? Diz que é um dos monstros da oratória, da retórica. Né? O homem é a medida de todas as coisas. A frase completa é: o homem é a medida de todas as coisas, enquanto não são e enquanto são. Então, nesse sentido, tudo que existe, tudo que há, só existe se há a partir da minha lupa, a partir do meu binóculo, a partir da minha régua. Então, por isso que tudo é relativista. Tudo é relativizado, não há uma verdade eterna e imutável. Então, é claro que essa visão toda que nós temos aí dos sofistas, principalmente essa visão um pouco negativa, é dada por Platão, porque Platão odiava os sofistas. Né? Platão odiava os sofistas porque ele entendia que este modelo de governar a cidade democrático, esse modelo de ir para a água e decidir a vida da cidade, dessa forma não ia trazer benefício, não ia trazer bem-estar para as pessoas. Então, Platão criticava veementemente os sofistas, porque, segundo ele, esses camaradas vendiam ilusão e não verdade. Né? Isso ele vai demonstrar bem depois no mito da caverna. Então, os sofistas são vendedores de ilusão, vendedores de sombra, são enganadores, e por isso a cidade não poderia ser fundada nesses princípios que eles propunham. Muito bem. Feita essa contextualização com os sofistas, vamos a Sócrates. Então, Sócrates, a data apontada na literatura 469 e 399 a.C. Então, ele criou um método para investigar e buscar a verdade. Inclusive, Sócrates ele é chamado por Platão do bom sofista. E percebe, então, que Sócrates vive neste momento com os sofistas. Mas Sócrates se diferencia deles justamente porque Sócrates não prega a relatividade. Pelo contrário, ele prega que é necessário encontrar verdades absolutas que se perpetuem no tempo, porque só é possível fundar uma cidade no bem-estar da população. Só é possível o homem ser feliz na cidade se ele tiver valores a seguir. Porque se a cada momento tiver algo novo, se não existiu, vale a pena ver de novo, ora, nós vamos estar em uma sociedade animalesca, né? Então, assim, não tem nada que me segure para eu agir assim ou assado. Então, ele buscava verdades absolutas que pudessem lastrear a sua vivência, lastrear as suas decisões
né, vamos dizer assim, no ontem, em valores, em princípios. E aí ele criou um método bacana para poder buscar essa verdade. É, ficou conhecido como maêutica. Maêutica vem de parto, né, parturiar, porque a mãe de Sócrates era parteira. E aí perceba, no parto, a parteira e hoje o médico, o que ele faz? Ele conduz o bebê à luz. Né? A gente fala, inclusive, que a mãe vai dar à luz, né? Vai dar à luz. Vai parir, né? Vai parir por isso de parteira. Então, o médico ele conduz o bebê à luz. O bebê que já está dentro da barriga da mãe, pela condução correta, ele chega à luz, chega à verdade. Mas aí Sócrates começa assim, a ironia. No primeiro momento, ele vai desafiar de forma irônica os chamados sábios atenienses e vai mostrar que aquelas verdades que eles promulgavam, aquele saber que eles promulgavam, na verdade era um grande engodo, eram apenas opiniões, e opiniões frágeis, opiniões derrubáveis na primeira pergunta. E aí Sócrates vai inquirindo isso de forma bem irônica, né? E aí a ideia é que o interlocutor dele chegasse a admitir, e isso acontece nos vários diálogos de Platão, a admitir a própria ignorância, que realmente Sócrates estava certo, que ele não sabia de nada. Bem, uma vez que o interlocutor considerou que não sabia de nada, que é ignorante sobre aquele tema, aí agora sim Sócrates vai usar a maiêutica para que, a partir desse despir-se de opiniões, o interlocutor possa chegar à verdade por meio do diálogo, por meio de inserções corretas, por meio de guia correto. Pensa lá na parteira que vai fazendo o guia correto para o bebê vir à tona, mas o bebê já está dentro. Então, para Sócrates, o conhecimento já está dentro da pessoa. Ela precisa primeiro só se despir desse falso conhecimento, dessa fake news, dessa névoa de opinião, para, a partir disso, buscar a investigação e encontrar o conhecimento verdadeiro, mas esse conhecimento verdadeiro já está dentro de si. Então, o que Sócrates buscava? Sócrates buscava a essência, não a vitória retórica que os sofistas buscavam. Então, os sofistas, conforme Platão, conforme toda essa crítica, buscava a ilusão, né? Buscava a aparência. Sócrates não, buscava a essência. Né? Ele não queria vencer um discurso a qualquer custo, ele não queria vitória, ele queria era chegar a verdades que pudessem determinar a vida das pessoas na cidade. Só lembrando aqui que Sócrates não escreveu nada, tudo que sabemos sobre Sócrates, em especial, vem por meio de Platão, e não é à toa que os diálogos de Platão, Sócrates é a personagem principal. Platão, então, era discípulo de Sócrates, então ele gostava de Sócrates, via o que Sócrates fazia, então ele tinha muito apreço por Sócrates, por isso então que ele vai defender o seu mestre com unhas e dentes. Sócrates depois cria a sua própria filosofia, né? No primeiro momento ele está meio misturado com Sócrates, mas depois ele vai lapidando tudo isso e cria a sua própria filosofia, e aí ele vai criar a chamada teoria das ideias, né? Onde que este mundo que está aqui, este mundo dos sofistas, é apenas um mundo de aparência, um mundo sensível, né? É uma cópia perfeita do mundo inteligível, do conhecimento perfeito que não está aqui, está no mundo das ideias. Então, somente as ideias, somente o intelecto, somente o pensamento, somente verdades absolutas podem trazer alguma segurança para as pessoas, porque as verdades que são postas pelos sofistas, a verdade que está aqui, na verdade, são todas ilusões. E aí ele traz isto muito bem claro no mito da caverna, onde, rapidamente aqui, pessoas que nasceram e sempre estiveram presos a uma caverna, virado para o fundo da caverna, entre eles tinha ali uma parede, e entre a parede existia aqui um corredor e ao fundo uma luz, aí você pode, uns colocam como fogueira, a própria luz do sol, e pessoas passavam ali entre a fogueira, entre a luz, né, e esta parede com objetos sobre a cabeça, e esses objetos eram refletidos pela luz no fundo da caverna,
e assim os moradores da caverna tinham como verdade aquelas sombras que eram projetadas dos objetos. Então eles não tinham o objeto real, eles tinham as sombras. Então Platão vai fazer esta crítica e mostrar que a sociedade ateniense vivia cultuando, vamos dizer assim, sombras e não os objetos verdadeiros, não as coisas verdadeiras, não a verdade em si. A sociedade ateniense prezava por projeção da verdade e não a verdade em si. Então, eles viviam na caverna, na ilusão, e isso não poderia trazer felicidade para a cidade. Então, por isso que ele vai ser um grande crítico dos sofistas, vai defender o seu mestre a todo custo. Depois nós temos Aristóteles. Aristóteles é o criador da lógica, diferentemente de Platão, que busca entender o mundo a partir de um supramundo, de um mundo ideal. Aristóteles ele vai trazer a lógica, Aristóteles vai trazer o entendimento do mundo a partir do próprio mundo. Mas mesmo assim ainda buscando trazer verdades duradouras, mas analisando o mundo a partir do próprio mundo. E aqui vamos dizer assim que nasce a própria ciência, né? Então eu vou pegar um objeto, um fato, eu vou estudar esse fato e eu vou promulgar a verdade sobre eles, analisando esses próprios fatos, analisando esses próprios objetos, né? Então a essência das coisas está ou estão nelas mesmas, né? Não num mundo separado, num mundo fora daqui. Então a essência que tanto Sócrates falava e que Platão vai dizer que essa essência está fora deste mundo, está em um outro local, Aristóteles vai dizer não, a essência está aqui, o conhecimento está aqui. Nós só precisamos de um novo método. E aqui talvez seja inaugurado o método científico que depois vai ser largamente difundido por Descartes e tantos outros. Inclusive, está aqui, ó, a gente tem tempo, né? Aqui, ó, o discurso sobre o método, né? Mais tarde. Muito bem, passamos adiante, porque a nossa aula já está ficando longa, mas não tem problema, é aula, né? Então, vamos seguir a nossa vidinha aqui, beleza. Os pós-socráticos, eu trouxe duas correntes, aqui você não tem assim especificamente um ou outro filósofo, como Sócrates, Platão, né, Aristóteles, bem demarcado, você tem vários filósofos reunidos em correntes. E aqui eu trouxe o cinismo e o epicurismo. E o cinismo, ele tem aqui como expoente, eu quis trazer, né, tem outros, mas eu quis trazer o Diógenes, de Sino, porque Diógenes, ele é uma figura emblemática e para mim faz uma referência muito grande ao seriado Chaves, né? Por quê? Porque Diógenes ele viveu em um barril, ele mendigava, ele era cínico, naquela expressão que Sócrates, que o próprio Chaves vai dizer, né? Foi sem querer, querendo, né? Então Diógenes ele tinha uma filosofia de instigar as pessoas por meio desse cinismo, apesar de que cinismo vem de cão, né? De animal, mas a ideia está presente aqui. Então ele foi uma das figuras então mais radicais da filosofia antiga. E aqui, ó, faça o que faz, o resto é bobagem. Então Diógenes, representante da corrente cínica, né? Então a proposta de vida dele, e você está lembrado aí que os pró-socráticos tinham como meta uma investigação ética, né, do melhor comportamento na cidade. A proposta de Diógenes era essa aqui, ó, simples, autossuficiente, sem apego às convenções sociais. Por isso que ele vivia como a tradição diz, vivia como um cão à rua, né? Vivia como um mendigo à rua, mas desafiando os atenienses, né? Diz que em um determinado momento ele saía com a lanterna durante o dia procurando, eu busco o homem, né? Ou seja, qual homem? O homem reto, o homem ético, né? Então, isso tudo fez com que Diógenes fosse essa figura bacana que a gente trouxe trouxe aqui agora. Outra figura é Epicuro, né?
fundador aí do epicurismo. E Epicuro ele vai trazer que o prazer, mas não é o prazer de qualquer forma, o prazer como muitos o entenderam, inclusive livros foram queimados, Epicuro foi proibido, né, principalmente depois na filosofia cristã em muitos momentos, porque entendia-se que ele buscava o prazer desenfreado, né? Não, para Epicuro é o prazer moderado e a ausência da dor. Então, assim, não é um hedonismo vulgar que se prega aí o prazer a todo custo, não. É um prazer moderado, é você viver de forma simples e buscando, né, eliminar a dor. Então, o primeiro passo aqui é aquilo que a gente chama em grego da ataraxia, e não o prazer para Epicuro é a tranquilidade da alma. É a tranquilidade da alma. Então, é um prazer simples, é você estar bem consigo mesmo, é sua alma estar bem consigo mesmo sem excessos. Sobre a morte, ele vai dizer o seguinte: quando ela está, não estamos. Quando estamos, ela não está. Então, nesse sentido, para que eu vou me preocupar com a morte? Né? O epicurismo ensina a vencer o medo como caminho para a felicidade. E o lema: viver conforme a natureza, com virtude, sem medo da opinião alheia. Show? Passemos então agora. Bora, slide. Opa! Aqui eu quis trazer depois, porque é primordial a gente falar de Heráclito e Parmênides de uma forma separada e até meio longe dos, dos pré-socráticos, mesmo eles sendo desta época. Porque foi desses dois camaradas que se surgiu o pensamento que nós temos hoje, nós vamos ver qual é, e que depois foi só gerando discussão em cima de discussão. Então, Heráclito é o cara da filosofia do movimento. Ele era de Éfeso, e século V a.C., né? E ele é conhecido como obscuro pela dificuldade de entendimento da sua filosofia. Nós não temos tantos escritos dele, né? São fragmentos que a gente tem. E a tese central dele é o pantarrei, ou seja, tudo flui. A realidade é movimento perpétuo, nada permanece idêntico a si mesmo. E a metáfora que ele traz para a sua filosofia é assim: ó, não se pode penetrar duas vezes no mesmo rio, pois, ao entrar pela segunda vez, nem você e nem o rio são os mesmos. Então, se você foi lá hoje, entrou no rio, beleza. Você vai voltar lá amanhã, aquelas águas de ontem já não estão mais lá. E nem você já é mais o mesmo, porque você já foi bombardeado um dia inteiro, um período inteiro, com tantos elementos da natureza, e muitas células suas já não existem mais, então nem você é o mesmo mais. Por isso que o que existe é um movimento. E existindo um movimento, a cada dia eu sou um, diferente. Percebe isso? A cada dia eu sou diferente. Basta a gente olhar para a gente que você vai perceber que você não é o mesmo de ontem. Pega uma foto sua de 10 anos, pega uma foto sua de bebê, você vai ver que você não é mais nada. Eu tinha cabelo longos aqui, ó, cacheado. Hoje nem cabelo tem mais, né? Você percebe. Então, para ele, o logos, né, a razão, é o princípio diretor que permanece e que rege, né, todo o movimento. O fio indivisível que organiza a mudança. Então, é a razão que vai dirigir toda esta parte de movimento que ele fala. Qual é o conflito, então? O conflito é que vai ir fazendo a mola da história, a mola do movimento acontecer. Ou seja, a guerra é a mãe de todas as coisas. Nesse sentido, os opostos se atraem, né, e se necessitam. Então, você tem dia, noite, verão, inverno, vida, morte, feio, bonito. Então, os opostos é que vão construindo a todo momento este movimento. Então, a estabilidade, permanência é uma ilusão. Por mais que a gente olhe, eu estou olhando aqui pela minha janela, pelo mundo, estou vendo que tudo está mudando, inclusive eu mudei aqui, então não dá para a gente dizer que eu sou Newton. Não, então na verdade eu teria que dizer o seguinte: eu estou sendo Newton, né? Hoje, que é o dia 12 de maio,
Eu não posso dizer que é 12 de maio, porque já passou boa parte dele. Então, hoje está sendo, essa é a perspectiva de Heráclito. Então, a estabilidade é uma ilusão, o devir é a única coisa constante. Agora, vamos ver, então, Parmênides, né? Vamos ver Parmênides, passa slides. Parmênides é a filosofia da imobilidade, então, do imobilismo. Parmênides de Eleia, também século V a.C., o grande antagonista de Heráclito. Vamos dizer assim que esses dois camaradas entraram em um octógono e proporcionaram talvez a maior luta intelectual que se tenha notícia, né? Quem saiu vencedor? Daqui a pouquinho nós vamos ver se minha visão bate aqui, né? Então, tese central de Parmênides: o ser é único, indivisível e imóvel, ou seja, já negou todo o movimento que Heráclito propunha. Então, o movimento, conforme Parmênides, não existe. E tudo isso que nós vemos como movimento, na verdade, nós o vemos porque os nossos sentidos, que são frágeis, eles nos enganam. A visão, a audição, o olfato, o tato, tudo isso nos engana, pois mostram movimento, mudança e pluralidade. Quase não saiu, né, professor? Mas tudo isso para ele é uma ilusão. E aí o caminho, de fato, seguro para o conhecimento, para você dizer o que algo é, seria apenas pelo logos, pela razão. Ou seja, o ser, ele é imóvel e perfeito. Eu só posso conhecer algo fixo e imutável. Eu não posso conhecer algo no movimento. Pensa aí, você correndo, né? Eu não posso conhecer algo no movimento. Então, os sentidos para ele, na verdade, são uma grande armadilha. E você vai perceber que há razão nele, assim como há razão em Heráclito. Então, ele vai trazer os 5 atributos fundamentais do ser. Primeiro, o ser é único, ou seja, não há pluralidade verdadeira. Existe só um. Não é criado e sem fim, ou seja, sempre existiu e sempre existirá. Aqui você, por exemplo, já pode fazer um paralelo com o Deus cristão. Né? E você já pode fazer um paralelo aqui. Quem foi que venceu essa batalha? O ser é completo e imóvel, ou seja, nada lhe falta, não se desloca. Não se deslocando, nada se faltando, é imóvel. Contínuo e eterno. Ele não tem nem início e nem fim. Ele é. Né? Lembra lá de Javé com Moisés? Moisés, como é que eu vou dizer o seu nome? Quem é tu? Eu sou. Eu sou é complicado, né? E aí ele dá um nome a Moisés, mas não vem ao caso aqui. E por último, ele é limitado e perfeito. Limitado por quê? Justamente por não ter limites, né? Ele é completo em si. É limitado porque assim, ele não vai nem para lá e nem para cá. Ele é e acabou. Então, Heráclito e Parmênides proporcionaram esta grande batalha intelectual. E, para você que ainda não sabe, a filosofia que venceu, a filosofia que nós trazemos, a filosofia adotada pelo movimento cristão, depois pelo cristianismo, é a filosofia de Parmênides, a filosofia do ser. Porque na filosofia de Heráclito não é possível nem Deus, né? Nem a existência de Deus. Somente aqui na filosofia de Parmênides. Muito bem. Então, a batalha intelectual, Heráclito versus Parmênides, um dos confrontos mais importantes da história, define duas grandes matrizes do pensamento ocidental. Então, Heráclito, fazendo rapidamente aqui, quase que um resumo. Heráclito, o movimento. Tudo flui. O movimento é real. O devir é a essência da realidade. Os sentidos são úteis para perceber a mudança. Realidade é processo, conflito e transformação. Já Parmênides, a imobilidade, a permanência, o ser é imóvel, o movimento é uma ilusão. Tudo isso que a gente vê aí é porque os nossos sentidos não dão conta, são frágeis. A permanência é a verdade do ser. Os sentidos enganam. Somente a razão é confiável. A realidade é perfeita, completa e imutável. Consequência histórica, Platão e Aristóteles tentarão, cada um à sua maneira, superar esse dilema, conciliando o movimento com a permanência, o mutável com o eterno.
Isso nós já vimos anteriormente. Passemos adiante. Isso do mito à razão, a grande transição é que a passagem do pensamento primitivo para o grego não foi apenas uma mudança de teoria, foi uma transformação civilizatória. Ou seja, pensamento primitivo, e aqui já fazendo um paralelo para a gente ir encerrando a aula. O pensamento primitivo, nós tínhamos o mito, enquanto no pensamento grego, a razão. E no pensamento primitivo, o mundo é explicado pela vontade de deuses, enquanto aqui o mundo é explicado por leis naturais. Os ritos e oferendas como mecanismo de conhecimento. Aqui já é investigação sistemática, né? Intencional, causa e efeito. O homem não busca causas naturais, já que não, a ciência vai buscar de fato conhecer a natureza. Então, a ciência, quem é a ciência é a filosofia. Acomoda-se a angústia do não saber, que é o pensamento primitivo. O não saber está tranquilo, né? Então eu fico no ninho ali, eu recebo as respostas, está tudo ok. Já no pensamento grego, o homem ganha autonomia intelectual, né? Então você deixa de estar dentro de uma coletividade que só recebe e agora você já começa a ser um celular com crédito, né? Você já faz ligação de conhecimento. Então a passagem do mito para a razão grega é a passagem do sobrenatural para o natural. Isso não significa que o mito desapareceu. Ó, gente, o mito está presente na nossa vida. Se você principalmente estiver um pouco mais afastado das cidades, você vai perceber que está no nosso meio. Né? Não estamos dizendo aqui que a hora que entrou o pensamento grego, acabou o pensamento primitivo, o mito. Não. Né? Todos que nós vamos falar aqui convivem, mas a cada época houve uma forma preponderante de explicação de tudo que há. Então, o mito em um primeiro momento, agora a razão grega, essa razão natural. E daqui a pouco nós vamos ver no período medieval que vai ser uma outra chave de leitura, uma outra forma de entendimento da realidade. Isso, então, não significa que o mito desapareceu, né? Significa que o homem ganhou uma nova ferramenta, a razão investigativa, crítica e autônoma. Indo, então, para o encerramento da nossa aula, um resumo geral, o fechamento da aula, né? O que nós vimos hoje? A origem da filosofia. Então, a filosofia grega nasce quando o homem troca os deuses pela natureza como princípio explicativo e baseado em uma série de fatores que a gente não trouxe aqui, né? Pelo menos nessa aula. A gente pode pensar em uma outra aula, que essa aula é mais geral, falando mais sobre essa e as outras, né? Falando mais sobre o período de forma ampla. Os três períodos gregos, né? Que é o período cosmológico, a natureza, o período antropológico busca estudar o homem, o período helenístico, o período ético, né? Que busca investigar o comportamento do homem na cidade, e os principais nomes que nós trouxemos aqui, de tantos que tem, tá, gente? Então, assim, escolha os seus, eu sei que tem gente aí pra caramba, mas eu tinha que trazer pouca coisa, que já tá dando 47 minutos de aula, e aí ia ficar, né, extravagante. Heráclito, que defende o movimento, Parmênides, a imobilidade ou a permanência, Sócrates, que cria o método, né, de buscar encontrar verdades absolutas, verdades que pudessem reger a vida das pessoas na cidade, Platão, que vai focar mais em Parmênides, né? Então a racionalidade, as ideias, é algo que vem de fora, que é possível conhecermos de fato, porque aqui dentro, no movimento, o conhecimento é frágil, é passageiro. Aristóteles vai ter mais ou menos essa ideia, mas ele vai dizer que, olha, tá certo, é passageiro, a coisa está aí, está fluindo, mas nós podemos, a partir de um método, e ele começa já a inaugurar um método científico, a partir de um método, né, a gente pode conhecer, né, pode chegar a essências aqui mesmo na Terra, a partir do fato, a partir dos objetos. Os pós-socráticos, e aí a gente trouxe aqui Diógenes, né, que é o cínico, que buscava a vida simples, e Epicuro, que é o prazer moderado, a ataraxia, a tranquilidade da alma, você estar bem com pouco. E o grande dilema que nós retomamos aqui, que é a mudança de Heráclito, no caso, e a permanência de Parmênides. Então, ambos estão na base do pensamento administrativo,
Mas aqui, administrativo porque a administração está presente em nossa vida desde os sumérios há 5.000 anos. Lembra que eu sou formado também em administração? Mas aqui ambos estão presentes no nosso pensamento ocidental. Mas preponderantemente, quem deu as cartas e vem dando as cartas é Parmênides, porque está na nossa tradição ocidental, principalmente aqui a cultura judaico-cristã, que foi beber água em quem? Que foi beber água em Platão em especial. Depois em Aristóteles, mas sempre nessa perspectiva de verdades absolutas. Lição final, então, a razão grega é a ferramenta que usamos até hoje para diagnosticar problemas, planejar ações e tomar decisões na vida pessoal, social e profissional. Muito bem, então, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje com 50 minutos. Eu quero deixar para você aqui, vou deixar na descrição aí, mais as bibliografias, eu vou até aumentar o meu fotinho aqui para você poder ver, ó. Colocar eu aqui, tô bonitão, ó. Né? Nós temos aqui, então, o curso de filosofia do Rezende, Platão, o mito da caverna, né? Temos aqui a Odisseia da filosofia, Aprendendo a Viver, de Luc Ferry, O Mundo, de Sofia. Então, a gente tem uma vasta literatura que a gente fez uma pesquisa para poder trazer essa temática para vocês aqui de forma muito mais fundamentada. Mas sei que a gente não consegue dar conta de tudo, algumas coisas escapam, e você pode nos ajudar aí, fazendo o seu comentário, melhorando a nossa aula, sempre, tá? E daqui a pouco mais a gente vai falar sobre o pensamento medieval. Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.